Vamos lá, pessoal, a gente vai começar a esmiuçar então esse plano de negócios. Então vamos iniciando aqui pelo nosso sumário e capa, né? Primeiro eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Para a gente começar a plantar hoje o que a gente quer colher amanhã, né? Então, como a gente quer plantar nossa sementinha aí de empreendedor em vocês, né? Vamos começar aí fazendo o plano de negócios. Bora lá? Então, novamente aqui apresento a composição do plano de negócios. E aí a gente vai estar verificando o tópico item 1, 2 e 3. Então, como a gente vai fazer a capa e o sumário? Aqui eu tirei uma representação, né, de um trabalho meu. Então, como é a capa? Nos moldes da UTF, né, assim também como o sumário. Então, normalmente vocês já sabem fazer isso, então só replicar nesse trabalho novamente. O sumário executivo, diferente do sumário, né, o sumário executivo ele é um resumo dos principais pontos do plano de negócio. É ele que atrai a atenção do investidor, do leitor. Então, quando você vai apresentar um plano de negócios, o investidor ele não vai ficar lendo todo o plano, todas as partes. Ele vai querer um resumo. Senão ele vai ter que ficar fazendo um estudo muito grande. Então ele precisa de alguma coisa rápida. Normalmente eu preciso que seja rápido, que não me roube tanto tempo. Então o que vai atrair? Né? Eu preciso ter um resumo de tudo isso. Então o sumário executivo é esse resumo. Pensando no sumário executivo, vocês pensem como se fosse o resumo de um trabalho de vocês, né? Que é uma dos itens das normas da UTF. Então é o resumo ou o abstract, como a gente chama. Nosso resumo abstract é o sumário executivo. E normalmente é a última coisa que se faz, porque para mim fazer um resumo eu preciso ter o documento como um todo. Então vocês podem escrever alguns pontos, mas eu indico que vocês vão ficar sempre indo e voltando até finalizar. Então a gente já vai escrevendo ele em partes, porque algumas não vão modificar, mas mais em relação ao financeiro, isso vai estar modificando. Então a gente vai estar sempre repensando nesse sumário executivo. Novamente apresento dados e fatos. Então, de fato, é a parte mais importante do plano de negócios, aquele que vai refinar todo o plano de negócios quando ele estiver finalizado. Então, deve ser sempre reavaliado e é o último ponto a ser finalizado. Como ele é composto? Então, ele é composto de 9 partes. Eu vou detalhar no primeiro vídeo até a 5ª parte e em um outro vídeo o restante, para que não fique tão massivo assim no nosso vídeo. Então, os principais pontos, eu vou elencar o primeiro, que é o resumo dos principais pontos do plano de negócio. Então, o que a gente vai ter que escrever nesse item 1, que é o resumo dos principais pontos do plano de negócio. Basicamente, o que é o negócio? Quais são os produtos ou serviços que vocês estão ofertando? Quem são os meus clientes? E eu vou localizar essa empresa onde? Que cidade? Que região? Eu vou ter que detalhar isso, né, com riqueza de detalhes. Não é só citar, trabalhar, riqueza de detalhes, escrever sobre. Vocês podem inserir citações de algumas localidades, podem inserir pesquisas feitas de localidade no IBGE ou em outra, em outro site ou em outro local. Mas para que a gente tenha essas informações, como eu mencionei, a gente vai ter que pesquisar. O que a gente sabe agora
é o que é o meu negócio e quais os produtos ou serviços que eu vou vender. Quem são os meus principais clientes ou onde minha empresa vai estar localizada, a gente vai ter que fazer uma pesquisa para verificar quem são eles, né? Então eu vou ter que correr atrás deles e verificar qual é o perfil dos meus clientes. E aí a gente vai estar trabalhando isso aonde? Na análise de mercado e também em marketing. Assim também como a área que vai estar nessa empresa. Eu preciso verificar essa parte do montante que eu vou estar investindo, que a gente vai descobrir quando a gente for fazer a relação no plano financeiro. Então, quanto eu vou ter que investir, a gente vai conseguir detalhar lá no plano financeiro. Qual vai ser o meu faturamento mensal? Que lucro que eu espero obter? E quando que eu vou ter o meu capital investido, né? Quando que eu vou ter o retorno do meu capital investido? Quanto tempo eu vou ter que esperar para acontecer isso? Então, como vocês podem verificar, todos esses pontos, vocês ainda não têm resposta. Então, a gente vai ter que ir trabalhando para responder essas questões. Então, eu estou iniciando pelo sumário executivo porque é uma ordem sequencial, mas é como eu mencionei, vai e volta. Alguns pontos vocês podem escrever, que é mais fácil. E esses pontos ficam um pouquinho mais difícil, então esses pontos vocês vão deixando eles para trás para que depois vocês voltem e consigam preencher quando vocês tiverem os dados. O segundo ponto do sumário executivo, esse vocês conseguem preencher facilmente, que são os dados dos empreendedores e as experiências profissionais e as atribuições que esses empreendedores vão ter. Então aqui vocês vão estar inserindo quais são os dados dos responsáveis pela administração desse negócio. Então, eu vou fazer sozinho, eu sou um MEI, eu sou um microempreendedor e eu sou o único responsável. Você vai colocar lá teus dados responsáveis. Quais são os seus dados, né? Quem que é, como é que é e tal, coloca seu CPF, enfim. Se você quiser, ou deixa só a quantidade de itens que tem no CPF, enfim, forma, endereço. Eu preciso dos teus dados. Quando você vai preencher uma ficha cadastral, que dados você preenche? Então, os dados do responsável pela administração desse negócio. Uma breve apresentação do perfil de cada uma dessas pessoas. Se vocês forem fazer no máximo 3 pessoas, vocês vão estar inserindo os dados das 3 pessoas e qual é o perfil de cada uma das pessoas. Então, destacar quais são os conhecimentos, habilidades, experiências. Tem muitos aí que eu sei que participam sei lá, do Baja, do Tubarão, enfim, coloca as experiências e habilidades que cada um tem relacionada à atividade que faz, ou coloca lá também, que curso que faz, qual que é o perfil, né, se tem algum diferencial, que conhecimento, habilidades cada um tem de diferente. Relacionando esse perfil e destacando esses conhecimentos e habilidades, experiências de cada um, tem que pensar como vocês vão utilizar dessas experiências a favor do empreendimento. Então, como cada um vai estar utilizando isso para auxiliar. Então, relacionem aqui, por exemplo, tem alguém que tem experiência no financeiro, vai ser o gestor financeiro. Quem tem experiência com RH, gestor de RH, ou gestor de compras, enfim, vocês verifiquem, dependendo da experiência de cada um, se é possível, né, fazer essa relação de como utilizar dessas experiências. Se não tiver experiência também, né, aí vocês relacionam quem que vai fazer o quê. A dica, né, é mais relacionada à questão mais externa, não nesse momento que a gente tá fazendo a nossa experiência aqui, né? Vamos dizer que é o nosso teste. Se no caso ocorrer de vocês precisarem ou forem abrir uma empresa, né? Vocês precisam se prevenir contra a escolha de sócios
de uma forma equivocada. Como que vocês vão poder fazer isso, né? Eu preciso avaliar e analisar. Os objetivos dos sócios são os mesmos, então eu que tive a ideia, meu sócio vai entrar com capital, mas o objetivo dele é muito diferente do meu, a gente não dá certo. Então, perfis muito diferentes, ou já teve um conflito, ou enfim, alguma coisa relacionada a objetivos já pessoais, ou algum conhecimento que você já teve a respeito da pessoa, você deve analisar se realmente isso vai dar certo. Porque isso pode ser um impedimento para a empresa ou também fazer com que ela tenha uma trajetória decadente. Precisa ser definido qual é a tarefa de cada um. Que você definindo a tarefa de cada um, você consegue estabelecer normas, regras. Então você tem que fazer isso e eu faço isso. Então a gente junta as duas partes aqui, é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui no trabalho. Possivelmente um vai fazer um pedacinho, o outro vai fazer outro pedacinho, então definir qual é a tarefa de cada um. Vocês normalmente fazem isso. Então pensem em relação a uma empresa, que tarefa cada um vai fazer. Um vai só fazer as compras, é o gerente de compras, então ele vai comprar, vai fazer orçamento, enfim. Né? Então, quais são a lista de tarefas que cada um vai fazer? Tem um valor da retirada do Prolabore também. O Prolabore é como se fosse o salário dos empresários, só definido em outra palavra. Prolabore, vamos vincular igual a salário. É o valor que o empresário retira para ele normalmente ou paga a tributação para recolher para o INSS. Obrigatoriamente, quando você abre uma empresa, pelo menos um salário mínimo, o empregador, né, no caso o empresário, precisa estar recolhendo obrigatoriamente pelo menos por um salário mínimo. Então, essa retirada acontece mensalmente. Então, normalmente vocês precisam verificar todo mês, eu vou tirar R$2.000 da minha empresa. Lembrando que esses R$2.000, eles serão tributados pelo INSS. E o Prolabore é tributado sempre a 11% de INSS. Como será feita a distribuição de lucro e quanto será reinvestido na empresa? Então, no final lá do ano, se a gente tiver lucro, né, no começo é muito difícil ter lucro nos primeiros anos, que é o caso que vai acontecer aqui. A gente vai demorar algum certo tempo para ter o retorno sobre investimento. Mas quando tiver lucro, como será feita essa distribuição de lucro? Deu R$50.000, 10% vai ficar para mim e outro 10% para o meu sócio e o restante a gente reinveste na empresa, ou como é que vai funcionar esse negócio, né? Então tem que detalhar aí como será feita a distribuição desse lucro quando tiver. Também é importante estabelecer qual que é o grau de autonomia de cada um. Então, até que ponto cada um pode fazer determinada ação sozinho. Você pode assinar um contrato do que você quiser sozinho, ou você sempre tem que assinar, nós dois temos que assinar os documentos para que isso seja comprado, para que esse contrato seja firmado. Então, tem que estabelecer qual que é o grau de autonomia de cada um. Limitar essa autonomia, né? E isso aqui é apenas como se fosse uma blindagem. Né? Pensar num todo, o que pode fazer com que a gente tenha conflito entre os sócios. Então, estabelecer todas essas questões para que a gente evite conflito aqui. Então, é essa a intenção, tentar descrever e fazer vários pontos aqui para que a gente não tenha o mínimo de conflito entre os sócios. Se está aqui no contrato, a gente tem que seguir, como se fosse um contrato, né? Então, a gente estabelece as regras para nossa atividade. Também é importante, né,
determinar se os familiares poderão ser contratados. Então, eu quero que a minha mulher trabalhe aqui na empresa, mas vai que outro sócio não quer, ou enfim, né, começa a misturar, fazer essas relações familiares, muitas vezes pode dar conflito. Muitas empresas têm essa característica de não contratar ou familiares ou até namorados, esposas, para evitar conflito. Muitas vezes não é conflito entre os dois, mas conflito, pense em um grupo, né, de empregados, onde um deixou de fazer uma atividade e vai reclamar lá pro chefe. Aí essa pessoa é um familiar. E a pessoa fica incomodada em falar pro chefe que a próprio familiar errou ou enfim fez alguma coisa. Então muitas vezes, para tentar evitar esse conflito, essas relações são ponderadas aí. Então verificar se vai ter essa questão. Também é importante escrever, né, como eu já mencionei, todos os pontos que podem gerar atritos futuros. Então tudo que possa gerar atrito deve ser relacionado aqui. Verificar também se os sócios possuem ou não restrições cadastrais ou pendências junto a vários órgãos, ou bancos, ou fornecedores. Muitas vezes isso impede muitos investimentos, muitas ações ou até a abertura da empresa. Então, por isso é importante pesquisar se você vai estar tendo sócios, né? Verificar se tem restrições cadastrais ou pendências. Muitas vezes ou a pessoa já teve uma outra empresa relacionada no nome e quando vai vincular a Receita Federal, ela vai precisar dar um jeito na situação da empresa que ela parou, que está lá na Receita Federal, e ela não consegue abrir a empresa nova. Então, muitas vezes, são ponderações e verificações que é importante tá conversando. Aqui eu trago algumas especificações de sites que a gente pode estar verificando restrições cadastrais ou pendências. Então, a gente tem o Serasa. O Serasa tem algumas consultas que estão sendo gratuitas, né? Mas existem algumas consultas que normalmente são pagas para que sejam feitas. É importante também verificar essa questão de antecedentes criminais, mas ter muito cuidado com essa questão de antecedentes criminais para não violar muitos direitos das pessoas, né? Em relação à questão mais de órgãos públicos também. A gente todo mundo tem certidão negativa federal, estadual e municipal. Se ocorrer de ter alguma pendência, também tem a da justiça eleitoral, que não está relacionada aqui. Mas normalmente na certidão federal, às vezes vincula com a eleitoral e trava a federal, por causa da eleitoral. Então, elas estão todas interligadas. Então, se precisar, né, verificar essas restrições ou pendências, aqui é só uma questão para que vocês, se precisarem no futuro, verifiquem essas certidões das pessoas que vocês possivelmente tenham sócios. Se vocês quiserem, vocês podem verificar cada uma das pendências de cada um de vocês, dos sócios, e elencar lá. Não existe nenhuma restrição ou pendência cadastral relacionada ao sócio e tal. Pode descrever isso também. Os dados do empreendimento. Isso também a gente já pode começar a escrever. Vocês já devem pensar qual é o nome da empresa. Então, vai ter um apelido, um nome fantasia, que a gente chama. Muitas vezes, no cartão de CNPJ, a gente tem uma especificação, uma restrição, uma norma jurídica de como se deve escrever o nome da empresa, na hora que ela vai ser registrada lá na junta comercial. Então a gente tem
a gente tem o nome da empresa, e aí a gente também tem um nome fantasia, que a gente chama de apelido. Então, muitas vezes, eu tenho um nome lá, por exemplo, eu vou relacionar aqui o CNPJ. Nesse caso, não tem nome fantasia, né? Mas é um nome empresarial. Aqui tá Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Mas o título, o nome fantasia podia ser só Uber. Então, é só o fantasia. Então, eu posso elencar nome fantasias. É aquele nome que vai ficar mais conhecido. E que muitas vezes as empresas fazem registro de patentes ou marcas. Então, eu tenho o nome da empresa, qual é o nome fantasia, que vocês podem caracterizar. A gente tem um número do CNPJ, como vocês viram, mas esse número do CNPJ é só quando a gente faz a vinculação na Receita Federal. Então, nesse caso, né, a gente não tem o CNPJ, a gente faz a indicação pelo número do CPF dos sócios. Como eu disse, vocês não precisam relacionar o número do CPF de vocês, apenas, sei lá, inventem qualquer número ou digitem zeros, enfim.